Programa Zoom Rural. Oferecimento Resende Agrícola. Sua força no campo. Por conta da sua aparência exótica, o seu sabor levemente adocicado e suas características nutricionais, ela tem atraído muita gente. As suas frutas coloridas dão água na boca só de olhar. Neste programa vamos falar sobre a pitaia. Visitamos o primeiro produtor aqui do estado que já cultiva pitaia há quase 20 anos. Daremos também dicas para você curtir o carnaval, mas sem deixar de cuidar da sua saúde. Fique com a gente que o programa está apenas começando. A pitaia é típica de regiões de clima quente e teve a sua origem na América Central. Mas com a exploração do cacto que dá origem à fruta, a espécie se espalhou por vários países, como a China e Israel. Aqui no Brasil, a produção começou na década de 90, com o cultivo concentrado no estado de São Paulo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a produção de pitaia brasileira foi de aproximadamente 1.500 toneladas em 2017. O estado de São Paulo é o maior produtor e produziu em 2015 cerca de 86% da quantidade comercializada nas centrais estaduais de abastecimento, os CEASAs. Há também um volume de pitaia que é importada da Colômbia. As suas escamas deram um nome: fruta escamosa. Em inglês, dragon fruit, ou fruta do dragão, por conta da sua textura e das cores, que lembram as escamas de um dragão. Apesar do seu exterior folhudo e seco, o seu interior abriga uma polpa nutritiva e saborosa, que pode ser consumida in natura ou processada em sorvetes, doces, geleias e muito mais. Pitaias são ricas em fibras e minerais. As de cascas vermelhas são ricas em ferro e grandes fontes de vitamina A. As amarelas, em zinco. Além disso, elas também compartilham outros nutrientes poderosos, como a vitamina C, que fortalece seu sistema imune, ajudam a combater a anemia e fortalece os ossos através de vitaminas do complexo B e E, além de sais minerais como fósforo. Possui baixa concentração de açúcar e também ação termogênica, acelerando o metabolismo e a queima das calorias, aumentando o consumo de energia corporal. Devido à presença de compostos importantes, a pitaia também tem gerado interesse na indústria farmacêutica e de cosméticos, além de ser uma alternativa de corante natural graças ao alto teor de pigmentos. A pitaia de polpa vermelha, ela é mais rica em gordura boa, proteína e ela tem mais antioxidantes do que a de polpa branca e a de polpa amarela. Esses antioxidantes, eles vão te auxiliar na imunidade e eles retardam o seu envelhecimento. Então vale a pena apostar na pitaia vermelha, mas não deixa a amarela e a branca de lado, porque elas também têm um valor nutricional legal e são muito prazerosas também na hora de consumir. E já que estamos falando de uma fruta típica do verão, a Daniela traz também dicas para aproveitarmos melhor esta estação quente do ano. A gente sabe que a ingestão de água ela é muito importante durante esse período mais quente, mas a gente pode melhorar também essa ingestão de água através de frutas mais refrescantes e mais à base da água, como por exemplo a melancia, o melão, o abacaxi, a própria pitaia mesmo também, ela entrega bastante água para o nosso corpo, tá? E uma outra coisa também que eu queria lembrar a vocês é que o carnaval tá chegando e a gente precisa melhorar a hidratação nesse período. Primeiramente, por conta do calor e segundo, porque normalmente no carnaval as pessoas tendem a ter uma alimentação mais rica em alimentos industrializados e bebida alcoólica. E os alimentos industrializados, por terem muito sódio e a bebida alcoólica, elas ajudam na retenção, aumentar a retenção de líquido. Então, vale a pena nesse período a gente melhorar a nossa hidratação de água e o consumo dessas frutas com um pouquinho mais de água para auxiliar e colocar o teu corpo num ponto de equilíbrio, tá? E eu não poderia deixar também de dar algumas dicas pro carnaval, pra galera que vai aproveitar os bloquinhos, né? Dicas de lanches que vocês podem levar pra rua mesmo, tá? Então vou citar alguns exemplos aqui. O mix de nuts é uma ótima opção, super prático. Sanduíche natural também, a gente pode fazer pastinha de frango, de ovo, de atum, à base de creme de ricota, que é muito menos calórico do que a maionese.
A gente poderia também, para quem quer aí ter um pouquinho mais de trabalho, mas é muito saudável, fazer a ingestão de um suco verde. Então a gente pode preparar o suco verde e levar numa garrafinha congelado para a rua, porque daí quando você chega lá, ele já vai estar pronto para ser consumido. Uma outra opção também bem interessante, que muitos não sabem, é você preparar um bolo sem glúten, um bolo mais funcional, sem açúcar, e congelar essa fatia de bolo. Porque antes de ir para o bloquinho, você pode colocar esse bolo congelado no micro-ondas, ele vai voltar à consistência normal, e aí coloca num potinho e leva na mochila. As barrinhas de proteína também são ótimas opções, e o melhor de tudo, as frutas, né, gente? Que é o que a gente falou aqui. E que tal levar uma pitaia cortadinha também dentro do potinho da Super Certo? Espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas. Só me seguir, eu vou deixar o Instagram aqui embaixo para vocês darem uma olhada nos outros conteúdos que eu tenho por lá. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. A fruta tem ganhado popularidade aqui no Brasil e tem se tornado uma alternativa viável para pequenos e médios produtores, que viram uma oportunidade no cultivo dessa planta, que tem cativado cada vez mais os brasileiros. O Zoom Rural foi até Bom Jardim conhecer uma história pioneira de cultivo de pitaia aqui na nossa região. Voltamos aqui, né, no sítio Porteira do Sol, mas dessa vez a gente veio para poder falar sobre a pitaia, né? Que aqui vocês também produzem. Desde 2004 que a gente produz pitaia. Foi quando a gente fez o primeiro plantio de 600 mudas. Hoje a gente já tem aí 3.500 pés de pitaia. E por que vocês escolheram produzir pitaia? Primeiro que estava começando a surgir esse burburinho de pitaia, né, da fruta milagrosa, que curava, que era bom para tudo. E meu pai começou a pesquisar bastante. E ele descobriu, falou, ó, talvez seja um negócio, vamos tentar. Foi questão de pioneirismo mesmo. Tinha um alto valor agregado na época, a gente chegou a vender a R$60 o quilo da pitaia para o mercado. Hoje em dia a gente não atinge um sexto desse valor aí às vezes. E começamos assim. E foram os primeiros aqui do estado do Rio de Janeiro, segundo o né? viveiro que a gente comprou, que a gente já comprou de um reprodutor de mudas legalizado, né? Ele falou que nós fomos o primeiro produtor a comprar com ele as mudas de pitaia. E na época ele inclusive só tinha pitaia branca, né, com a vermelha com a polpa branca. Aqui hoje você tem 3 variedades, né? 3 variedades, isso. Na pitaia são mais de 100 tipos de espécies e hoje a gente tem a vermelha por fora, com branco por dentro, vermelha por fora, vermelho por dentro, amarela por fora e branco por dentro. E qual que é a diferença delas, assim? Como que vocês Olha, a gente consegue ver pelo tamanho do espinho, tá? A pitaia, quando ela tem um espinho pequeno, aqui é a pitaia branca. Quando ela é a pitaia vermelha, ela tem um espinho maior. E também na hora que dá o broto, a gente consegue perceber pela ponta o contorno vermelho da pitaia, que é vermelha por dentro. A amarela é totalmente diferente, a amarela, né? Já é mudo o cradóide, né, que seria essa parte verde aqui. Ele é mais fininho, mais estreito e é nítida a diferença.
O fruto O fruto bem... também possui, a pitaia amarela tem uma característica que ela possui espinhos na fruta e as outras não possuem. E lá no mercado, assim, como que a gente consegue diferenciar? Você consegue na fruta, se você reparar bem, em torno daquelas pétalas que ela tem ali, você consegue ver uma linha bem bordô, assim. Você consegue diferenciar também. Que aí ela por dentro, Ela então, por dentro vai ser vermelha. Quanto maior você comprar a muda, mais rápido ela vai dar. No começo, a gente plantou pitaias mais ou menos com 20, 30 centímetros de tamanho. E ela demorou em mais ou menos 3 anos para começar a atingir a maturidade dela e começar a florar. O plantio é mais ou menos isso. Seria um stage de eucalipto tratado. Precisa ser grosso, porque os pés ficam muito pesados. Uns 80 centímetros no chão. Em cima, a gente só põe um vergalhão para que ela possa se apoiar depois. E aí, um fitilho amarra, adubação e esperar ela crescer. A gente começou com o stage concreto, só que ele quebra depois de um tempo, ele não aguenta a pressão de tanto peso. E a gente botou pneu em cima. Só que o pneu acaba virando casa de abelha, esconderijo de cobra, casa de aranha. É só a água deve ficar represada ali. Represa. Depois do segundo ano que a gente começou a reproduzir as mudas, a gente cortou o pneu e hoje é só um vergalhão mesmo com um pedaço de mangueira preta desses para não ferir, né? não passar para a planta. Tem o peso, né? Cradoide. O peso da fruta também, né? Um pé desse aqui, ó, ele pesa aí facilmente uns 100 quilos, tá? Ele tá bem pequeno. Pouquíssimas frutas ainda. O fruto a gente costuma colher 350 a 450 gramas, que é o que o mercado realmente interessa. A gente já colheu aqui fruto de 1,4 kg, 1,350 kg, só que aí não é interessante. E um pé dá quantos frutos em média? A gente tem conseguido aqui 4 floradas na temporada, né? A pitaia ela só dá na época do verão mesmo, então a gente precisa do sol. Inclusive essa chuva que tem acontecido atrapalha bastante. 50 frutas por florada. Então a gente está falando aí de 250 quilos por florada. 4 floradas ao longo do... Mais ou menos, porque isso não é um padrão. Ela começa menorzinho, dá uma maior, a outra já não tanto, e no final ela tá bem pouquinho, então é uma média de uns 300 quilos por pé aí no máximo. Então aqui vocês comercializam por ano mais ou menos quantos quilos de pitaia? Ano passado a gente chegou a 45 toneladas. E aí depois que colhe, assim, de uma florada para outra, tem que podar alguma coisa assim? A gente faz a poda aqui na época do inverno, que ela está em dormência, e a gente vai tirando e selecionando os cradóides que a gente quer. A gente sempre busca ele o mais inteiriço possível, não tão repartido assim, ó. Cada uma como se fosse uma muda, né? Se eu cortar aqui nessa emenda, tem uma muda. A gente prefere eles mais inteiros. Então quando poda, você já pode fazer muda com... Já posso fazer muda. Então você comprou muda só uma vez? Só uma vez. E depois a gente vem aumentando. Sim, foram as primeiras 600 mudas, foram, né? Foram 600 mudas que foram compradas. A flor, ela só abre 2 noites. Cada florada que ela for, são 2 vezes e à noite. Então, no final da tarde ela começa a abrir, fica totalmente aberta durante a noite e durante o começo da manhã ela vai fechando. São mais de 100 tipos de pitaia. E a gente possui as autoférteis e as que não são. E todas as nossas pitaias aqui, elas são autoférteis. Então, a gente não precisa ter esse trabalho de fazer polinização uma a uma, porque senão você teria que de madrugada, uma a uma. Ou, como eu já vejo também, as caixas de abelha próximo para poder fazer esse trabalho. Só que aí pode falhar, enfim, né? Depende do que você tem perto, porque aí a abelha fica suscetível ao arredor. E para colheita? Assim, qual que é o ponto de colheita? Pela cor, pelo tamanho? Como que vocês definem? A gente define muito pela cor, tá? E também o seguinte, a pitaia, aquelas pétalas que tem nela, ela começa a murchar a ponta. Então ela começou a murchar porque ela já está passando. Então isso é um ponto. Ela deu a cor, ela tem que estar numa cor viva, a gente faz a colheita e às vezes, vamos supor, não consegui vender, a gente vai mantendo ela no pé, porque no pé ela dura mais. Tá? Fora do pé ela dura aí, colhida no ponto certinho, de 15 a 20 dias, dependendo da temperatura onde ela for armazenada. E vocês comercializam onde? Rio de Janeiro, Cabo Frio, Araruama, Campos, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro e praticamente para o nosso entorno. A gente faz a entrega no mercado grande do Rio, e lá é feito um processo de qualidade mesmo da fruta, e a gente tem que atingir 13 grau Brix, que seria o mínimo para a fruta chegar lá. E aí padronizada, caixinha, no máximo com 5 quilos, de 350 a 450 gramas a fruta, para dar lá no máximo de 9 a 12 frutinhas por caixa. E esse é o padrão que a gente costuma comercializar.
Os mercados que não têm tanto essa exigência, a gente comercializa nas caixas maiores mesmo, e aí facilita até a nossa logística. Esse aqui é o padrão que a gente costuma comercializar, tá? Espero que a gente consegue ver vários, ó, que é mais ou menos naquele peso que eu falei, entre 350 a 450 gramas. Essa pitaia aqui, ela vai ser uma pitaia vermelha, apesar de pequenininho, ó, ela tem polpa também, ó. Independente do tamanho, ela tem polpa. Nosso principal diferencial aqui no sítio Porteira do Sol é que, como a gente está muito próximo ao rio, com menos de 18 horas da pitaia colhida eu consigo entregar. Então a gente colhe meio-dia, 6 horas da manhã, eu já estou no Ceasa fazendo entrega. Então esse é o tempo que a gente consegue, então ela não precisa ir refrigerada, não precisa de um carro refrigerado. Não precisa colher com muita antecedência, não né? Precisa colher com muita antecedência. Essa que geralmente a gente compra, né? Exatamente. Que vem lá do Nordeste. A parte norte do Nordeste do país, né, acaba conseguindo produzir durante mais tempo. E lá o clima também é mais apropriado, porque ela tem bastante sol, né? Tem bastante sol. Mas para trazer de lá para cá, ela precisa vir refrigerada. Pode até ser colhida no mesmo dia e vir direto às vezes, porque as plantações lá inclusive são maiores. Só que ela vem refrigerada, então ela chega aqui, ela precisa ir para uma câmara fria, ficar na câmara fria, aí vai chegar de manhã até distribuir de novo. Por exemplo, eu entrego aqui no Ceasa, no mesmo dia eles já entregam nos mercados. No máximo 24 horas a fruta já chegou na gôndola para o consumidor. A gente consegue ver todas as etapas da pitaia. Esses aqui não vão dar mais, ó. Ela chega a estar melada, ó, e isso não vai para frente. E por quê? Excesso de chuva, falta de sol. Aqui é uma área de sombra, não é bom para pitaia precisa de sol. Mas essas aqui foram para frente, já pega sol. Então ela fez o broto, virou essa flor linda, que as pontas são vermelhas, ó. Então essa aqui é uma pitaia de polpa vermelha. E também o tamanho do espinho, branca, para ver a diferença. Aqui, ó, já virou a pitaia, ela vai só amadurecer agora. E aqui a gente tem uma baby pitaia. Essa aqui já está pronta para colher, mas provavelmente falta de sol, ela ficou pequena. E aqui, ó, é um pé de pitaia branca. Ela já não tem a coloração vermelha, o espinho é pequeno. Essa é a maior diferença, como a gente consegue identificar. Se você colocar muito alto, você vai precisar de escada. Aqui, como a gente o relevo aqui não ajuda muito, a gente não tem muitas áreas planas, a gente tem que acabar plantando no morro, né? Então a gente usa uma escada aqui apoiada para poder colher, tá? Mas o ideal é que ela fique aqui no máximo com 1,80 m, 1,70 m para você poder fazer o manejo, tá? Porque aqui você não arranca, você tem que cortar, tá? Então você precisa entrar com alicate, e também na hora de fazer a poda tem que ser aquele alicatão, porque aqui dentro tem vamos dizer assim, uma veia, né, bastante grossa, bastante calibrosa. Isso aqui provavelmente é um fungo, a gente está numa área de sombra onde a gente possui mais. Acaba alterando, né, porque é aqui que ela faz a fotossíntese, né? Exatamente. Depois de colhido aqui, a gente faz o sulfato aqui com algum produto orgânico para poder tirar esse fungo aí. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial.
seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. O seu sabor adocicado e suas cores vibrantes acabam também por atrair algumas pragas que danificam os frutos e acabam trazendo prejuízos para o produtor. O principal problema da pitaia que seriam, vamos dizer assim, o que realmente acaba com ela, que é a formiga, porque ela começa a comer a flor, ela come o fruto, tá? E a abelha cachorra a mesma coisa, ela vai mastigando ali e dá bastante perca por causa disso. O cultivo da pitaia é recente no Brasil, mas com o aumento dos pomares comerciais, a ocorrência de pragas pode se tornar realmente um problema sério para os produtores. No início da implantação do pomar, o controle de formigas e cupins é fundamental. Essas pragas podem atacar as plantas jovens e também plantas adultas. Outra praga com grande ocorrência nos pomares de pitaia é a abelha arapuá. Essa abelha pode causar danos nos cladódios, que é a parte vegetativa da pitaia, nos botões florais, nos frutos. Essas abelhas são nativas da entomofauna brasileira, e por isso elas não podem ser exterminadas, por exemplo, com o uso de inseticidas, né? Então, outras pragas, como pulgões, cochonilhas, percevejos, também podem ser encontrados nos pomares. E para conviver, manejar e controlar essas pragas, o produtor deve utilizar os princípios do manejo integrado, que é a combinação de diferentes estratégias de controle cultural, controle biológico, controle genético, né? E o controle químico sempre deve ser a última opção. E, no caso de ser utilizar boas práticas e a orientação técnica, né, para fazer da melhor forma possível. Então, mais informações, né, sobre as principais pragas e estratégias de controle, elas podem ser obtidas no livro Pitaia, uma alternativa frutífera, que pode ser obtido gratuitamente na homepage da Embrapa. E o Notícias da Terra de hoje está em clima de pitaia. Você que assistiu o programa e quer saber mais sobre essa fruta, saiba que tem um curso online sobre as pitaias. E quem vai trazer mais detalhes sobre ele é a Alice Vandrovski. Além disso, ela falará também sobre outras notícias da cidade. Não é mesmo, Alice? Oi, Camila. Oi para todo mundo que acompanha o Zoom Rural. É isso mesmo, como você já adiantou, o nosso Notícias da Terra continua no clima da pitaia. Isso porque a Embrapa oferece um mini curso online totalmente gratuito para quem tiver interesse. O nome do curso é Mini Curso Fruticultura Tropical Pitaias, Melhoramento Genético e Sistemas de Produção. Quem tem mais informações sobre essas aulas e o que é abordado nesse curso é o Fábio Faleiro, da Embrapa Cerrados. Vamos conferir. A Embrapa está oferecendo um minicurso online gratuito sobre as pitaias. Com uma carga horária de 6 horas, né, o minicurso aborda aspectos gerais sobre a cultura, as diferentes espécies, por exemplo, as pitaias vermelhas de polpa branca, vermelhas de polpa roxa, as pitaias amarelas, né, o melhoramento genético dessas espécies e também o sistema de produção com o uso de boas práticas agrícolas. O curso ele pode ser feito a qualquer data, qualquer horário, né, e após a finalização do curso, um inscrito pode emitir um certificado assinado pelo presidente da Embrapa. Esse curso pode ser realizado aí por estudantes, produtores rurais, técnicos, extensionistas, professores, pesquisadores, né, todos que têm interesse em aprofundar um pouco mais os conhecimentos sobre a pitaia. E para fazer o curso é muito fácil,
basta acessar na internet a plataforma eCampo, que é a vitrine de capacitações online da Embrapa. Nessa plataforma, além desse mini curso sobre as pitaias, existem vários outros cursos online e gratuitos disponibilizados pela Embrapa. É isso, só para reforçar, o curso é totalmente gratuito, então vale a pena se você se interessou um pouquinho sobre pitaia vendo o nosso Zoom Rural. E agora, mudando de assunto, mas não um assunto tão novo, aqui no nosso Notícias da Terra, começou oficialmente no dia 11 a primeira mostra da Socioagrobiodiversidade de Nova Friburgo. Nesse primeiro mês, o tema abordado foi agroecologia e orgânicos. A usina cultural Energisa abriu as suas portas aí para a população curtir exposição fotográfica, roda de conversa. De acordo com a organização, foi um sucesso essa roda de conversa e superlotou. Também teve uma feira biocultural. Essa feira ela vai acontecer em todos os meses desse evento. E a cultura também foi abordada aí na mostra com a apresentação do grupo Oficina Escolas Mãos de Luz do distrito de Lumiar, que realizou uma contação de histórias e também a apresentação da brincadeira do boi de luz. Vamos conferir um trechinho dessa apresentação agora. É isso aí, bem bacana. E vale lembrar que essa mostra ela segue até o mês de julho. Ela tem 6 edições, essa foi a primeira. Na próxima edição, que está programada para o dia 11 de março, o tema deve ser plantas aromáticas e ervas medicinais. Então vale ficar aí de olho nas redes sociais da Mostra de Socioagrobiodiversidade aqui da cidade para acompanhar todos os próximos passos. E só para a gente também deixar aqui registrado no nosso Notícias da Terra, foi pago em fevereiro a primeira parcela do auxílio emergencial rural aqui de Nova Friburgo. Esse auxílio surgiu depois de produtores da área de Pilões sofrerem com uma chuva lá em dezembro de 2022. A prefeitura, criou essa lei possibilitando esse auxílio para esses produtores que apresentaram aí uma prestação de contas das perdas que tiveram, e desde então foi pago então em fevereiro a primeira parcela. Ela ainda existe mais 3 parcelas desse auxílio emergencial rural de R$ 1.500 cada parcela, para serem pagas ainda no decorrer dos próximos meses. É isso, Camila, a gente fica por aqui. Por hoje é só. Agradeço mais uma vez a oportunidade e a companhia de você aí de casa, e até o próximo Notícias da Terra. Então é isso, ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia e te espero no próximo Zoom Rural. Programa Zoom Rural. Oferecimento Resende Agrícola. Sua força no campo.